Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta terça-feira, hoje dia 4 de agosto de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no meio da tarde desta terça-feira, direto pelo nosso canal 14 da NET e através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através da DSI TV, CDN TV. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você poder curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. O André Rota, hoje o Bado Jacob nos deixou. Muito boa tarde, André. Boa tarde, noite a todos, boa tarde, noite à nossa audiência. Sim, nos abandonou, né? Aliás, ele está ficando campeão e nos abandonar, né? Acho que ele está nos trocando, nos traindo. mas bem melhor o Zambrano que ele, tu não acha, hein? Eu já estou até simpatizante do Carequinha lá, né? Mas tá em casa, pelo menos o Zambrano também é nosso amigo e a gente está junto, né? Isso é só porque ele fica fazendo merchan de ti, né? Merchan da República e tal, né? Não, eu não tenho essa preocupação. A gente já criou uma química mesmo. Opa, bom, aí esses lances eu não me envolvo, não. Não vou deixar entre vocês resolverem isso. Zambrano, doutor Zambrano, muito boa tarde, noite, doutor. Bem-vindo. Sempre é um prazer enorme estar com vocês e com essa nossa audiência aí da Vale TV. E nós somos convocados, os dois leopoldenses, aqui no caso eu e o Volney Cavalheiro, a embelezar o programa para melhorar a audiência. Foi essa a justificativa que nos foi passado pelo Bado Jacob. Ficou bem melhor, né, doutor? Não por nada, assim, não é uma preferência. O público feminino vai aumentar agora muito mais, embora eu não cante nada, eu sei bater palmas muito bem pro Volney. Aliás, um programa masculino e machista, viu, doutor Zambrano, este? É. Masculino, porque sempre só homens e machista. Por que machista? Olha, porque tu vai ver pessoal falando, é sempre as pinceladas assim, sempre se entregam, viu, Tchê? Mas eu sou um quase gay, só não sou gay porque eu gosto de mulheres. Bom, aí vou ter que te botar para conversar com o prefeito lá de Itajaí hoje. Ai, cara. Aí hoje o Vonei abriu um sorriso quando falou em Itajaí. Ô, Volney Cavalheiro, muito boa noite, bem-vindo à nossa Vale TV, a nossa Estação São Léo, Volney. Boa noite, Rodrigão, boa noite, André, boa noite, Zambrano. É um prazer enorme participar com vocês, uma honra participar com os caras tão influentes, tão bem conceituados na nossa sociedade. Eu sou aqui de cantinho, para fazer uns sons. A parte musical tu resolve, né? A parte musical eu posso resolver, cara. O resto aí vou ter que deixar para vocês, quase tudo. Mas eu tô aqui, sou um bom espectador. Vim para aprender. Disseram que tu manda bem num comentário político também, viu? Diz que tu entende e gosta de política. Não, eu gosto. E a gente já teve várias vezes, até com o Zambrano, né? O Zambrano é meu parceiro aí de várias histórias já. O André é meu colega aí na história dos bares e das coisas que a gente vem vivendo, das situações que a gente vem vivendo aqui em São Leopoldo. Então, cara, eu gosto. Eu meio que me afastei um pouquinho, mas eu gosto. Tá bem. Eu gosto. Isso aí, esse eu gosto é do ídolo dele, da borracharia. Do Cris. Né? Do Cris. Mas, na verdade, meu amigo, vou fazer uma confissão aqui, então. O Volney foi o melhor secretário de cultura de São Leopoldo que eu não tive. O melhor. Tá é que nem minha banda. Porque se eu fosse vereador e o dia que eu for prefeito, todos sabem que o nome da cultura é Volney Cavalheiro. Tá bem. Obrigado, o Bado vai ganhar um espaço no teu gabinete, hein? Não, ele vai ser secretário da cultura, muito acima do meu gabinete. Mas o Bado vai ganhar um espaço no teu... O Bado é na bancada, jornalista da bancada. Tá bem. Ninguém sabe bastidor político de São Leopoldo melhor que Bado Jacob. É verdade. Ninguém sabe bastidor / fofoca mais do que o Jacob. É isso aí. O Volney sabe as fofocas da noite, né? Pois eu ia dizer, como é que tá essa vida de empresário da noite, Volney? Desculpa, Rodrigo, eu não entendi. Como é que tá a tua vida de empresário da noite?
Ah, é uma loucura, né, cara? Eu sempre tive do outro lado do balcão, né? Já toquei lá na República, sendo contratado pelo André e tudo mais. E a gente sempre acha que sabe, né? Sempre acha que sabe como funciona. E, na realidade, é sempre uma pretensão enorme de achar que sabe. Não sei nada. Agora que eu estou aprendendo e tô vendo como é que funciona. E é bem complicado. E ainda eu me aventurei nessa jogada bem nesse momento legal, assim, da história, né? Pois é, Eu, não pô, podia ter escolhido melhor, hein, tia? pois Todo então, mundo cara, tive acha, outras oportunidades. todo Fala. mundo acha que sabe administrar melhor o negócio dos outros. Exatamente. Mas não é uma coisa bem difícil e daí depois entrando no campo da política a gente vai entender também que quando não tem um plano, não tem uma estratégia para os comerciantes na realidade, sempre a coisa é enjambrada, sempre a coisa é de última hora para resolver, é bem difícil tu transitar no meio disso, entendeu? Mas, como eu te falo, o brasileiro é aquela coisa absurda, né? A gente está sempre correndo atrás, né? Nunca do lado, sempre atrás. Mas não é diferente da música, não é diferente da advocacia, não é diferente do O jornalismo. fórum está fechado desde a metade de março. E não abre esse Imagina, né? ano, hein? Estão dizendo que não abre esse ano. O que tu acha, meu? Os juízes devem estar desesperados, loucos para voltar, com seus salários suspensos. Ah, que maravilha. O salário de mais de 100 mil. Alguém tem que pagar essa conta. E nós que gostamos da vida, da cerveja, da música, de entrar no restaurante e poder jantar decentemente sentado, nós que gostamos de viver na rua de Novo Hamburgo e de São Leopoldo em bons cafés de tarde, encontrando, nós somos os culpados pela pandemia. Estão vendendo o recado através de nós. Um recado que não soluciona, mas só para mostrar que algo está sendo feito. Ô, Zambrano, eu estava com essa guardado na manga para falar sobre esse negócio de entender do negócio do outro. Tem um empresário em Novo Hamburgo, mais de 40 anos, loja de tintas, teve pela região inteira. Alguém chegava para dar um pitaco no negócio dele, ele botava a chave na frente assim, e dizia assim, ó, toma, eu entrego a chave, vai, faz. É isso aí. Na política me parece que é mais ou menos assim. Entendo que cada um de nós faria diferente as coisas que alguns ou que quase todos os nossos políticos estão fazendo. Teriam um olhar diferente sobre uma coisa ou outra, né? É. Fatalmente daria uma outra perspectiva para a forma como a gente está fazendo as coisas. Mas a imagem, como o Volney passou por não ter uma estratégia a nível federal e não tem uma a nível mundial, parece que todos os Uhum. países estão por conta de qualquer coisa, a imagem que passa é que não se sabe o que estão fazendo. Verdade. Que o que se faz não Uhum. dá efeito. Não adianta usar máscara, tem que usar máscara e não sei o quê. Bom, agora todo mundo tem que usar máscara. O comércio pode atender na calçada, as pessoas experimentando roupa na rua, umas sobre as outras. Não tem lógica científica nenhuma, era melhor deixar entrar na loja separadamente, onde tem um ambiente já preparado, então as coisas elas não transparecem nem lógica. Quando as coisas não têm lógica, o que passa o recado para a população é que a gente não precisa obedecer, porque a gente não entende o que está sendo feito, o porquê está sendo feito. Simplesmente agora se fala em relaxar as medidas quando os números estão mais altos. É totalmente incoerente. A medida agora é apertar igual março, fazer agora o que não deu certo em março. Eu não consigo entender isso. Eu acho que é bom senso, né? Tá faltando bom senso para algumas coisas. Hoje foi liberado em Novo Hamburgo, né? Os restaurantes e lancheria. Eu acho que os restaurantes, né? Todo Para comércio não é atender. essencial, viu, Vonei? Todo comércio não é essencial. Foi Revenda de liberado? carro, todo comércio de roupas, de calçados, tudo liberado. Quer dizer que Bares agora o não Covid estão. só vai até aqui a Charlau, para Novo Hamburgo, ele não vai mais. Isso, na verdade, Não, fala, André. não, eu ia falar, falar sobre Novo Hamburgo, depois eu falo sobre São Leopoldo. A gente teve reunião agora de tarde com a prefeitura e eu já posso dar atualizações. Não, na Opa. verdade, acho que a prefeita em Novo Hamburgo, ela peitou, não vamos chamar de desobediência civil, em que pese em algum grau isso seja. Na verdade, o próprio governador lançou essa ideia 10 dias atrás, né? De cada município ou região, as regiões pudessem se conformar de forma Resolver. diferente, né?
O Ministério Público que tem pressionado os prefeitos, né, a seguir a determinação das bandeiras estaduais. E já se posicionou contrário à medida de Novo Hamburgo e deve acionar, evidentemente. Tá aí, né, os donos da verdade, né, os arautos da lei. Uhum. Conhecimento científico tremendo. O que eu estou falando é que falta um bom senso, porque no Novo Hamburgo foi liberado os restaurantes, mas não foi liberado os bares noturnos novamente. Óbvio que a gente sabe que não precisa ter balada nesse momento e tal, mas qual é a diferença de liberar as mesas para as pessoas sentarem e o cara que tem o bar noturno ali conseguir fazer girar minimamente o fluxo de caixa dele? Entende? Eu acho que está faltando bom senso para as coisas, né? Tipo, por que que nem aqui em São Leopoldo, no caso, agora o André vai dar as news aí para nós, mas pode entrar 30 pessoas numa igreja, não pode entrar 30 pessoas num bar e sentar separadamente. Entende? Eu acho que falta um pouco de bom senso. E a gente sabe que pode entrar na igreja porque pela força política que os pastores, né, imprimem em cima dos nossos políticos, e nesse caso agora candidatos e tudo mais. Então, eu acho que falta um pouco de bom senso. Bom senso. Se tu vai liberar alguma coisa que é equivalente a outra, não tem por que fazer a gente sangrar tanto. Mas, né? Volney, aqui tentou-se fazer isso e o que se viu foram filas horrendas, né? Um movimento histriônico num bar da cidade, né? E isso voltou à regulamentação, né? A gente conversou sobre isso hoje, até ali em Novo Hamburgo. Eu estava conversando com o Nando e com o Fu, que são donos do Abbey Road, e a gente conversou justamente por isso. O que aconteceu? Foi reaberto e, claro, que sempre tem um idiota, cara, que vai fazer o que aquele cara fez. E a palavra é idiota. Nem sei quem é, se ficar bravo, pode ficar, não tem problema. O cara fez um open bar, né? Um open bar e fez uma fila enorme. E aí, né, é o argumento, deu argumentos e toda a razão para a vigilância sanitária, para a saúde e tal, dizer não tem como, porque sempre vai ter um cara desse que vai fazer uma coisa dessas, né? Mas eu só acho que a gente já conversou aqui, a gente teve reuniões, eu que o André estava junto, que a gente, se alguém está fora do padrão, esse cara tem que ser punido, cara. Não dá para punir todo mundo. Punir esse cara. Vai lá, caça o alvará do cara, fecha a porta dele. André. Senão seria proibir a circulação de moto. Senão seria igual proibir circulação de moto, porque a maioria dos assaltos é feito por um motoqueiro. É punir todo mundo por um que faz errado. Sem dúvida. Qual é a diferença de colocar, vou usar vocês de exemplo, né? Que tem bares na República, no Abbey, no Guapo. Qual é a diferença de um banco que pode entrar ordenado ou no restaurante da hora do almoço com distanciamento? Eu tenho frequentado cidades aqui, tipo Capão da Canoa, no fim de semana tinha buffet, tinha rodízio de pizza, todo mundo sentadinho. E alguns lugares, Volney, com música ao vivo, graças a Deus. E todo mundo separadinho, direitinho, sentadinho. Se o dono não respeitar, que se puna aquela pessoa, aquele estabelecimento. Perfeito. Concordo contigo, lembrando. O André é parente do Regis, do Sanlu? Eu não. Mas é a cara. Eu sem óculos aqui, eu tô olhando o Regis aí. O Regis tá trabalhando com uma touquinha de noite agora ali, olha. Irmão gêmeo. Pronto, André, sobrou para ti agora. André, quais são as notícias de São Léo para nós, hein? Antes de falar de São Léo, deixa eu falar um pouco também sobre isso que a gente está falando. Primeiro, assim, né, eu até não sou tão incisivo quanto o Leandro e o Volney, mas acontece também que aí a gente precisava evoluir, que o problema foi que houve um consenso mundial sobre o que são atividades com maior risco e com menos risco. E aí ninguém também foi capaz, a gente como sociedade civil não foi capaz também de nos impor e de fazer um outro estudo comprovando qual que era a atividade com menos risco e com maior risco. Tá? Então, assim, isso é uma discussão que vai muito longe, mas a gente não vai conseguir mudar o entendimento de uma prefeitura se o entendimento de uma prefeitura, de um estado, de um país e do mundo é um. Entendeu? Eu gostaria muito de mudar, acho que a gente poderia mudar, mas agora, no meio da pandemia, nós não vamos conseguir mudar. Outro detalhe que eu acho que a gente precisava também ponderar é realmente o que a gente está vendo é uma grande ruptura, né, de pessoas que são
gestores públicos, e aí em todos os níveis, em todos os estados, em todos os municípios, em todos os países, ou na grande maioria deles, que na verdade, não tem o mínimo preparo para a gestão de crise. E aí e isso também não é um fenômeno público, né? A gente está vendo que entidades empresariais também têm seus gestores que não sabem lidar com crise. André, só um parênteses, eles tinham capacidade de gestão sem crise? Talvez não, mas se já não tinham antes, a crise vai piorar, né, cara? Não tem. E aí a gente também, o que a gente está aprendendo desta crise é que se tu soma, então, vou usar as tuas falas, né? Uma pessoa que já não tinha uma capacidade de gestão sem crise, uma pessoa que não tem o menor preparo para lidar uma situação de crise, né? Vamos lá dar um exemplo, aquele que a pessoa que desmaia quando vê sangue e quer ser médico. E é isso que nós estamos mais ou menos vendo. Entendeu? E aí tu ainda soma esse fato, algumas discussões que a gente até está tendo, né, que infelizmente nós homens não somos tão preparados para gerir uma crise como mulheres, né? O nosso poder de interlocução é menor e isso está se refletindo em números mundiais, e aí a gente tem isso que é a desgraça coletiva, né? Então a gente soma um gestor ruim com um despreparo para gerir a crise, somado ao fato que, por uma característica talvez até de sexo, né, de posicionamento sexual, ele já não tem um preparo para gerir uma crise de uma maneira mais polida, né, mais participativa. E aí a gente tem o que está acontecendo no mundo. Não adianta a gente também... Eu acho que é importante a gente discutir na nossa esfera municipal e regional, mas não adianta. E aí, vamos passar um passo adiante. O que a gente vai fazer? Todos os candidatos que a gente tem postos a gerir o nosso município, ao nosso estado e ao nosso país, 90% deles também não têm essas características. Entendeu? Então, a gente tem que fazer uma reforma política gigante e mudar todo o sistema e mudar todas as pessoas, né? Que talvez seria o ideal, mas não sei se a gente vai conseguir. Uma outra coisa que o Volney falou, que eu não sei, para mim não ficou claro, e aí até a gente discutiu, não ficou claro para mim que os bares de Novo Hamburgo não estavam liberados. Eu entendi pelo decreto que estavam liberados a operar. Eu também entendi, mas acabei falando agora no almoço com o Nando e com o Fu, né, com o Julian, lá do AB, e não está liberado, os bares não, só restaurantes. Está bem escrito, está bem grifado no decreto. Mas para servir comida, eu acho que estão, não? Até às 11 horas da noite? Não, só se o teu alvará for de restaurante. Se o teu alvará for de pub, tu não pode trabalhar. E aí também é uma grande... Aí volto a te dizer, né? Bom senso, né? Eu estou sangrando, eu estou quase tendo que fechar meu estabelecimento. Eu posso me adequar a ser um restaurante, servir nesse período? Acho que poderia ter bom senso e dizer pode, daí tu vai tendo pelo menos um fluxo pequeno, mas está aberto, entendeu? Perfeito. E daí fica nessa coisa do alvará. Ô, Volney, a gente tem que ver isso e acho que essa discussão tem que ser ampliada até para nós em São Leopoldo, porque assim, ao que eu sei da lei, né, e o que nos cobram aqui em São Leopoldo, inclusive, é que o nosso alvará é bar, não existe um alvará de pub, né? Existe um alvará de bar especializado em servir bebidas alcoólicas com entretenimento, sem entretenimento, que vale para esses, né? Ou o alvará de restaurante, que não tem. E, na verdade, eu, e acho que tu, a grande maioria das pessoas, tem o seu KNAI secundário, acaba sendo o restaurante porque serve comida. Pois é, eu não sei como é que vai funcionar aqui. Sei que lá ficou nesse pé, só restaurantes e não... Cara, eu posso estar mentindo. Até às 11 horas ficou? Até às 13, às 23 horas. Às 11. Uhum. Tipo, das 11 às 14, eu acredito, né? Uma coisa assim, o almoço, e das 18 às 23. Pode abrir. Eu não sei dizer, eu tô só aqui meio de papagaio, tá? Pelo que eu ouvi ali, mas eles não deixaram como lancherias e bares noturnos trancados ainda.
somente de restaurante para almoço e janta. Estou buscando um certificado. Mas eu estou muito curioso com o São Leopoldo, André. Tu está fazendo mistério dessa reunião. Não, a São Leopoldo, assim, a gente já vinha ouvindo da prefeitura, né? E ontem o prefeito fez uma live dizendo que ele vai flexibilizar, né? O que a gente ouviu hoje é que efetivamente ele vai flexibilizar, vai ser um decreto amanhã com a flexibilização de todo o comércio e toda a gastronomia. O percentual só foi mais comedido que Novo Hamburgo, foi 30%, o que está se falando, né? Na verdade, eles até a hora do programa e ao ar será definido, mas a princípio o São Leopoldo também vai flexibilizar com um percentual de 30%. De ocupação de espaço? Sim, 30% de capacidade, tanto para comércio quanto para restaurante. E o horário noturno, que antes não podia ter janta? O horário noturno foi um dos nossos questionamentos também e foi nos falado que será até as 10 da noite. É um horário mais conservador. Mas melhor do que 20 horas, né, André? A gente não janta, né? Com certeza. Mas assim, né, agora vamos também olhar um pouco fora disso tudo, né, pessoal, que é o que vocês acabaram de falar de Novo Hamburgo e que acabou de acontecer em Caxias. Na verdade, o governador fez uma fala, só que ele não protocolou efetivamente o que ele falou, né? O critério do distanciamento social é válido no todo o estado do Rio Grande do Sul e os prefeitos estão fazendo essa liberação para nós política, porque os ministérios públicos vão caçar sim. Essa cassação já foi feita na região de Caxias, que fez uma bandeira própria, que liberou o comércio e o Ministério Público mandou tudo fechar. Então, enquanto o governador não liberar efetivamente o município para que o município tome a sua decisão, os gestores dos municípios estão fazendo isso simplesmente para tirar, distensionar o sistema, para dizer que eles fizeram a parte deles, que eles liberaram e que depois o Ministério Público vai travar ou não, entendeu? É uma questão de legalidade, né? Falar, o governador ou o prefeito ou o presidente falar não muda nada se não mudar a lei, né? E o Ministério Público, infelizmente ou felizmente, faz cumprir a lei, que é o decreto estadual. Então, se não houver a mudança legal, só a opinativa de uma live do governador não tem força de lei. Né? O que me parece é que ainda dentro do decreto estadual pode-se ter mais liberdade do que se estava tendo. Por exemplo, o decreto na bandeira de Caxias retornou, se não me engano, para laranja agora, né? Retornou, perfeito. Retornou, sim. Então ele pode manter aquilo que o prefeito tinha feito. Quer dizer, o governador deu uma curva nele mesmo. Ele não mudou a lei, mas mudou a bandeira para agradar o prefeito. Me parece é que a gente vai passar essa pandemia inteira nesse eterno joga batata quente pro, né? O governo federal não se posiciona realmente, né? De fato. O governo estadual agora também está jogando a batata para o prefeito. O prefeito entendeu que vai ter que tomar essa decisão, né? Os prefeitos, para que não fique ruim politicamente para ele nesse momento, que é um momento de reeleição e tudo mais. Mas o Ministério Público vem e abafa tudo isso. A gente está no meio disso, isso é muito complicado, né, cara? Volney tem uma questão legal Zambrano. muito chata. Posso dar indicação jurídica? Eu só ia incluir vocês nessa questão. Restaurantes em Novo Hamburgo, tá? E exclusivamente por subtipo. Restaurantes à la carte, prato feito e buffet sem autosserviço. Subtipo restaurantes, né? Então, teoricamente, quem tiver enquadrado aí, né, está dentro dessa modalidade. Zambrano, por favor. Quando começou a pandemia, vocês vão lembrar daquela briguinha pessoal do Mandetta com o presidente, né? Aquilo ali desestabilizou a opinião pública num rumo contínuo, de seguir. Perdeu a fé na palavra do governo na hora em que quem manda na saúde diz uma coisa e o presidente diz outra. Mas o grande problema dessa batata quente, Volney, quem causou foi o judiciário. Vocês vão lembrar que o governo federal tem uma diretriz e que não é cumprida por governadores e municípios, porque o judiciário deu autonomia aos governadores e aos prefeitos para gerir a crise. E nesse momento, o que tranca mesmo aqui no Rio Grande do Sul,
O que tem proibição não é de lei federal, é de lei estadual, é uma lei do governador. No momento em que o governador, por mágica, assim, é só hipotético nosso, acabasse com esse sistema de bandeiras e liberasse tudo, a autonomia passaria a ser total dos prefeitos. Então, assim, o judiciário disse, o governador manda e ninguém pode contrariar o que ele diz. Pode ser só mais rígido. Eu então, cheguei a olhar... O que tranca no Rio Grande do Sul não é a determinação federal, é o sistema estadual de bandeiras. O que eu cheguei a olhar ali a íntegra dessa palavra do STF naquele momento, quando foi provocado, né? Já que havia essa vacância de ocupação de espaços por parte do governo federal, e os estados começaram a ocupar espaços, os municípios começaram primeiramente a legislar individualmente isso, né? Mas eu me lembro da letra da lei que dizia assim, os poderes são concorrentes entre si. Ou seja, nenhum deles está eximido da sua responsabilidade e nenhum deles está determinantemente sozinho nisso, né? O governo federal poderia continuar legislando sobre essa questão, né? Ou executando dentro dessa questão, assim como estados e municípios nas seus âmbitos. É que parece que o governo federal não fez, ele fez. O governo federal é a favor da liberação. Sim, exatamente. O controle é aquele vertical, não horizontal. Exatamente. Que é apenas uma sugestão, né? Uma sugestão, né? É uma opção política, não estou questionando. Legalmente, essa é a posição do governo federal. Os estados têm restrições em todos os estados brasileiros provocadas pelos seus governadores. Perfeito. Tudo bem. Fala, André. Sim, a fala do Leandro é correta, mas, na verdade, tivemos dois momentos, né? O primeiro momento que o governo federal não soube gerir a crise, chamar os entes e fazer uma regra que fosse de comum acordo aos entes, inclusive um erro político. Aí depois a gente tem um erro administrativo, digamos assim, né, que é o STF querer governar o país. Isso já vem há muito tempo, só que vocês estão notando só agora. Nós, advogados, já sabíamos disso antes. E aí depois tu tem mais dois erros, né? Porque é o seguinte, a partir do momento também que tu tem uma regra federal e uma regra estadual, e digamos que tu tem uma regra estadual que te dá um limite, por que também os prefeitos, quando a regra estadual foi criada, não seguiram ou não a discutiram? Entendeu? Todo mundo deixou... entendeu? Foi muito conivente. Conhece Pôncio Pilatos? Então é isso que a gente tem que falar, né? Tem que ficar claro para todo mundo. O governo federal fez uma regra... É cômodo para o prefeito dizer estou seguindo a determinação do governador. Só que daí também foi muito cômodo depois ele fechar mais do que o governador em prol da segurança e agora ele abre em prol dos votos. Então, aí fica um jogo que é estranho. Que incoerência, né? Política, né? Aí não muito pode comum de março para cá, várias incoerências políticas. Zambrano, mas eu vejo assim um arrefecimento dos números, né? O André também acompanha diariamente, não sei se o Volney e o Zambrano também acompanham. Eu vejo um arrefecimento muito forte assim da crise, mesmo que a gente continue tendo óbitos, né? A gente tem nesse momento 11 leitos de UTI de Novo Hamburgo sobrando, olha só que maravilha, né? E é claro, não estão computados aqui o Hospital Unimed e Regina, né? Então, mas no início da crise, Rodrigo, tinha 10 leitos de UTI para São Leopoldo. Se virasse uma Kombi aqui na esquina, lotava a UTI de São Leopoldo. Sim. Não, eu estou falando só de leito Covid, né? Novo Hamburgo tinha 20 leitos, 10 Covid e 10 não Covid. Sim. Se mantiveram esses 10 não Covid e esses 10 Covid se transformaram em 25. Então, nós aumentamos os leitos Covid 125%, ou 75% de incremento. São Leopoldo também aumentou bem a quantidade de leitos Covid. Acho que dá para a gente saudar isso, né? Tanto de leitos de internação quanto de leitos UTI, né? E que sirva de lição para a gente sempre ter olhos mais atentos à saúde, mas não naquele global, assim, eu vou melhorar a educação, segurança e saúde. Educação? Não, mas assim, pontual, com números.
que se leve para uma eleição municipal, que São Leopoldo tem só 10 leitos, ou 15, ou 20, e se falar em planos concretos, porque isso não dá muito voto, né? Se eu vou fazer mais 10 leitos em São Leopoldo, o cara vai dizer, que porcaria isso. E, na verdade, é um monte perto do que tinha. E Rodrigão, só para a gente fechar também a nossa análise, né, o que a gente está vendo dos números do Covid, é que, na verdade, assim, claro que existem estratégias que a gente como nação, decidimos adotar o achatamento da curva, né, que acabou fazendo com que a curva ficasse mais flat no Brasil do que exatamente uma curva, mas independente da estratégia de que foi adotado para a crise, a verdade é que o coronavírus ele acaba sendo uma onda, né? E ele passa naquela onda, ele atinge as pessoas e só pode discutir o tamanho da onda, mas a onda vem e vai. Então, graças a Deus, a gente está vendo com menos impacto, principalmente no Rio Grande do Sul, a onda já está no seu pico e, se Deus quiser, já está numa decrescente. Claro que esse é o lado positivo, o lado negativo é que a gente já está vendo outros países com a segunda onda. Mas, em suma, a grande verdade é que ninguém conseguiu combater o coronavírus. O que foi feito, o que tem que ser feito é uma estratégia para que se minimize o impacto dele na população, reduzindo ao máximo a quantidade de mortos. Mas que ele vai entrar e ele vai passar. Isso ele demonstrou, isso ele quebrou, inclusive, agora no nosso âmbito local de São Leopoldo, ele acabou com toda a estrutura de regra do nosso próprio prefeito, que acabou. A gente teve 30% dos servidores públicos da rede municipal infectados, que teoricamente todos seguiam o Fica em Casa. Então, o prefeito se contaminou porque ele não seguiu o protocolo ou porque o protocolo não funciona? Leandro, o prefeito se contaminou. Sacanagem, né? É o seguinte, né? Não, eu não vou entrar no viés político. Para mim é o seguinte, o prefeito se contaminou, assim como eu, talvez já tenha se contaminado, como os nós, porque é o seguinte, existe um percentual de pessoas que será contaminado. Não adianta a gente rebolar, entendeu? A única maneira que era possível era tu fazer um lockdown completo do país por 30 dias e depois tu não abrir mais o país, entendeu? Porque, eu achei que a gente estava já nesse lockdown aí. Nós nunca tivemos. Parece que lockdown estão os lockdown. músicos aí. É um lockdown. Não, a única lockdown estratégia... estão os músicos. O lockdown... Ganhou muito o São Leopoldo Fest desse ano, Volney está querendo fazer parceria com o André aí, que está letrista agora. A onda vai e vem e tal. Logo vai estar fazendo letra junto com... A onda vai e vem, a segunda onda do meu coração. Cara, eu tô vendo aqui. Volney, precisamos fazer um breve intervalo, André. Volney, precisamos fazer um breve intervalo. Eu quero conversar com vocês na volta. O governador dá sinais de que em seguida vai editar um decreto flexibilizando a possibilidade de municípios e de grupos de municípios tomarem suas decisões coletivamente. Quero falar com vocês de Itajaí, né, evidentemente, esse prefeito que tomou conta do noticiário nacional e, sobretudo, das redes sociais no dia de hoje. Vamos falar um pouquinho também desse acidente que aconteceu no Líbano, essa explosão tremenda, horrível. E eu quero saber do Volney como é que é o papo do embrulho de peixe aí, que eu estava curtindo pra caramba. Vai ter, não vai ter mais? Como é que não é? Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Valeu. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo. E nós não cobramos o orçamento. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo
produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estação São Léo de volta nesta terça-feira, hoje 4 de agosto. Várias notícias. Eu quero falar da nossa timeline. As nossas redes sociais foram invadidas por uma série de informações. Quero começar com essa imagem chocante lá do Líbano, né, no começo da tarde dessa terça-feira. Que coisa absurda, a gente não tem certeza ainda do que aconteceu. Fala-se em 10 mortos. A imagem parece que foi uma destruição de uma cidade inteira, né? E de fato parece que tinha ali um espaço, alguns falam em armazenamento de produtos químicos, outros de fogo de artifício. Não tá É uma área portuária, né, Rodrigo? É uma área portuária. Aham. Mas uma explosão chocante, né, gente? Não tem como olhar para isso e ficar impávido. Cena de filme. Nossa. Cena de filme. Nossa, muito bem feito, assim, né? Daquelas que tu não vê no filme toda hora, né? Fantástico. Senhores, prefeito de Itajaí foi que cravou na live dele, cravou no bom sentido, veja bem, na live dele, lacrou. Mas ele lacrou ou abriu o caminho, né, André, para um novo tratamento aí. Tem gente dizendo que querem atacar o Covid por todos os lados. Esse é o objetivo da ideia do prefeito, que já vem tratando. Vamos lembrar que Itajaí é uma cidade com um pouco mais de 200 mil habitantes, né? Um pouco menor que a nossa São Leopoldo, que a nossa Novo Hamburgo. É uma das cidades que mais testou, né? Hoje é o maior PIB de Santa Catarina, né? Ultrapassou Joinville, acho que há 2 anos atrás, mais ou menos. É o maior 40 mil testes, né? 40 mil testes a cidade fez. Mais mortos do que a nossa região aqui, né? Acho que São Leopoldo está com 50 aí. Pode me ajudar? Tu tá com os números na mão aí, Ivonei? Eu estou tentando abrir aqui só um pouquinho. Aqui, ó, a gente está com 9.826 testes, suspeitos 153, exames fora de outros municípios 732. Cara, casos positivos 2.872. E óbitos? Recuperados 2.349. Internações 35. Óbitos 64. 64, isso. Nós estamos hoje em Novo Hamburgo chegando nos 100 óbitos, 94. Aqui, na verdade, não foram computados os 3 óbitos de ontem, estávamos com 92, então estaríamos aí com 94 óbitos, né? Itajaí tinha no boletim de ontem 101 óbitos, né? Claro que testou muito mais de 40 mil testes, proporcionalmente tem muitos mais casos que São Leopoldo, que Novo Hamburgo, mas também porque testou, né? A gente também tem a ideia de que... Sabes a população de Itajaí? 200 aí tem 2 números, tá? O censo de 2016, o censo intermediário de 2016 dava conta de 202 mil. Mas se fala em torno de 220 mil, a cidade está crescendo muito, né? Parecido tá ganhando a Marina de Itajaí. Números, né? Vamos lá. O Leopoldo tem 236 mil, né? Isso. Parecido os números daqui. Isso. Só é uma área portuária, né? Também, de novo, área portuária. É uma área portuária e vem recebendo a Marina também, né? Vem recebendo grande quantidade de investimentos nos últimos 10 anos aí, né? Uma cidade que tem crescido muito, né? Evidentemente que a gente faz uma conta assim mais ampla e faz análise de que, bom, eles já deram lá mais 120 mil doses de ivermectina, né? Município que ficou conhecido por ser um município médio, né? E por ter disponibilizado gratuitamente para toda a sua população a ivermectina de um modo profilático, né? Como tratamento. Não vai ter piolho tão cedo lá. No mínimo, pelo menos esse problema não teremos em Itajaí.
Da mesma forma, né, também já foi reconhecida como a capital da cloroquina, que está abandonada, né? O prefeito não fala mais de cloroquina já há bastante tempo nas suas lives, mas continua falando da ivermectina e falando muito da cânfora, né? Como um tratamento homeopático também, alternativo. Ele é um médico pediatra homeopático. Então ele tem essas classificações assim. E vem defendendo, então, mais recentemente, já deu ares disso na outra semana, diz que em breve falaria sobre a ozonoterapia, que é utilizada, né, câmeras de ozônio para correção de alguns problemas de pele, ou de algumas fissuras, ou de alguns machucados, para gente que tem diabetes, sobretudo, que tem dificuldade de cicatrização, né? Também de uma forma um pouco alternativa, não é amplamente utilizado e reconhecido como um método terapêutico com muita comprovação, né? Então, ainda assim, ele é uma experimentação, mas já mais reconhecido. Agora, a novidade é que foi na live dele de ontem, de ele falar que ele dá um pouco mais de informação sobre como será dado esse tratamento, explicando que as pessoas não precisam se preocupar, que é um caninho fininho, que é apenas por 2 minutos, e são só 10 sessões de introdução através do reto, né? Desse caninho para a gente vira um balãozinho de ozônio. Mais ou menos isso, né? O problema é por onde enche, né, velho? Não, o balão só tem um buraquinho de entrada. Mas não faz nem lógica, né, Volney? Porque não tem comunicação do intestino e com as células do corpo, né? Cara, não, e pulmão e coisa, tipo assim, pô, deve ter um bafo horrível, né? Se o dele tem uma ligação com o intestino. Cara, o pior de tudo é olhar aqui, eu tô olhando aqui na tela aqui, cara, o nome do cara é Volney, ele podia ser Rodrigo, Leandro, André, que são nomes mais... É tipo Braulio antigamente, assim, lembra, Volney? Tipo não, Braulio, o nome do cara é Volney, cara. O nome do prefeito é Volney, velho. Putz, mas olha só que curioso. Olha só que curioso. Eu estava lendo uma reportagem essa semana da época da gripe espanhola. O produto que mais faltou era o tal do quinino, que é aquilo que tem na água tônica. Porque diziam na época que o quinino prevenia a gripe espanhola. Então, essa história de curas ou bênçãos ou qualquer palavra de prevenção milagrosa não é exclusividade da Covid-19. Isso já existe há muito tempo e, estatisticamente, essas prevenções estão sempre certas. Porque se 95% das pessoas não tiverem Covid, qualquer coisa que elas estavam tomando funcionou. É isso aí. Eu, por exemplo, tomo água com ferro sem filtrar da torneira todos os dias. Não peguei Covid até agora, então eu sou a prova viva que tomar água da torneira com ferro do cano enferrujado funciona. Mas cientificamente isso é uma abobrinha. O Zambrano, alguém me falou que o que funciona mesmo é uma cachaçinha com limão, mel e canela. Eu fiquei com essa. Não vou largar para pegar a tua, eu vou ficar com essa que é bem melhor. Essa tem explicação científica, Rodrigo. Não sei. E eu te explico. Não, por onde entra o vírus, por onde ele chega depois da mucosa até o sistema respiratório, etc. e tal. É pelo sangue. O vírus circula dentro do organismo através da corrente sanguínea. O álcool, quando tu ingere, circula também pela corrente sanguínea, tanto que tu faz exame de sangue para ver se o motorista está dirigindo embriagado ou não, se ele recusar o bafômetro. É verdade. Se o vírus e o álcool estão na mesma via sanguínea e se encontram, quem vence? Vence o álcool, porque senão não adianta lavar as mãos com álcool gel. Fico com a tua teoria. Então, o segredo é manter a corrente sanguínea sempre com certo teor de álcool. Larguei a água com ferro. Fala, André. Não, eu ia fazer um gancho. Eu ia fazer primeiro um gancho teórico sobre o que o Zambrano falou, mas eu vou aproveitar primeiro a piada e depois eu faço o gancho sobre a história. Primeiro, para aproveitar a piada, sim, eu acho que isso é verdade. O único problema é que tem que ter 70% de álcool no sangue, né? Isso não é problema. Podemos trabalhar nesse sentido.
É só esse o problema. Vamos se dedicar a isso, André. Vamos se dedicar a isso. O problema é só... Vamos tomar mais graspa, então. Mas... O segundo, né, Leandro, que eu acho que é o que a gente precisa falar e compartilhar o pensamento coletivo é o seguinte, né? Claro, isso tudo é normal, né? Mas o grande problema dessa história toda foi a incapacidade mundial, né? Vamos também... O Volney tem que arrumar o quarto dele aí também bagunçado. Não, para lá é a cozinha, cara. Tá brabo, viu? Não, tá legal. Fala... O grande Fala, problema André. que também traz essa questão aí, né, pessoal, é a incapacidade mundial das pessoas serem transparentes e fazerem e abrirem possibilidades, né? Porque se a gente tem uma tendência de tomar água com ferro para se prevenir, por que que todos os países do mundo já não começaram, ou os primeiros já começaram a fazer o seguinte, testamos esse, não deu certo, testamos, deu, e aí os políticos se apropriaram dessa brecha científica, né? Que agora todo mundo está falando que o bonito é usar o embasamento científico, mas a verdade é que a comunidade científica também se omitiu, né? A gente também não foi capaz de, em tempo hábil, provar que a cloroquina, que a invermectina, que qualquer medicamento surtisse efeito ou não, e aí deixou a porta escancarada para isso, né? Até Dizem hoje... que cientificamente, André, a crença religiosa aumenta muito mais a imunidade do que esses remédios. Por análise científica. Mas o problema todo é o seguinte, cara. O Zambrano estava fazendo uma piada ali, obviamente, sobre o cano da água e tudo mais, mas se ele fizer um vídeo falando sério disso, ele manipula muita gente. Esse é o problema. Muita gente vai trocar o cano da casa, velho, para botar um cano de ferro. Eu, aliás, vendo esse cano. Ou vai dar gente buscando na casa dele. Cara, tu não me dá um galãozinho de água? Vira água benta. Entende? Esse é o problema. O problema é que hoje está todo mundo aproveitando, que nem esse prefeito aqui, o meu xará ali. Meu tocaio. O meu tocaio falando besteira. Cara, milhões de pessoas. Volney vai funcionar para 90% das pessoas. Claro. Mas aí é a tática do nosso presidente, né, cara? A tática do nosso presidente. Tipo, ele diz que não é nada, que não é nada. Então, quanto menos gente morrer, quanto mais der certo a tática do governador e do prefeito, melhor para ele. O que vai ter de gente usando isso, Volney, como método profilático, como boa desculpa, não vai ser brincadeira, viu? Claro. Exatamente. Impressionante. O problema é que a gente pode... André, próximo, André. Tem dois Vão ter uns que vão reclamar que estão vazando e vão querer botar mais um pouquinho. Vazou tudo, meu gazinho, bota mais. Estou vazando, bota mais. Cerveja. Vamos espalhar que cerveja, André, na próxima pandemia que acontecer, tomara que não aconteça, mas se acontecer, vamos espalhar, fazer vídeos, muitos vídeos, espalhar seriamente vestido de doutor, que a cerveja salva. Cara, vamos vender muito. Está em tempo, viu? Tá em Mas tempo. eu confirmo isso, Volney, cientificamente. Tomar cerveja te deixa mais feliz, a pessoa mais feliz tem a imunidade mais alta. O vírus tem derrubado muita gente com depressão. Mas tu acha que o André aqui, cara... Aqui, ó. Tu acha que o André é um cara loiro, apresentado... Fazer assim para não fazer marketing. Fazer um jalequinho dele ali. Botamos um jalequinho nele. Ele falando que é doutor André. Cara, ganhamos o Brasil, ganhamos o mundo vendendo cerveja. Fala, André. Esse é o grande lance. Eu acho que essa reflexão é correta, mas tirando a brincadeira, né? Não adianta a gente... Claro que agora a gente está indo na pandemia, uma situação um pouco pior, mas esse fenômeno é um fenômeno, principalmente com a saúde, é um fenômeno que transpassa toda a idade, né? E gerações e culturas, né? Porque se a gente for olhar isso, no passado a gente tinha a garrafada, no presente a gente ainda tem diversos... vou fazer um exemplo mais em roga, né, na China, que se acredita que vários animais ou várias iguarias ajudam na saúde. Então, eu acho que isso a gente está discutindo agora, vale a reflexão como sociedade, né? Mas isso é um fenômeno que a gente não vai conseguir tolir, né? Há anos e anos existem as curas milagrosas. Mas é isso também que a gente deve usar, né? E deveria ter usado, né?
Porque eu acho o seguinte, e aí eu faço a pergunta que eu já dou a resposta para mim e jogo para vocês. Se eu tivesse com uma doença terminal, e se o cara me dissesse o seguinte, porra, essa doença que tu tá não tem nenhuma cura, mas tu aceita testar esse remédio, tu vai dizer assim, cara, eu aceito testar, e qual que é o problema? Lambe o asfalto com o cocô do cavalo, lambo. Tudo. Pois é, se me curar, eu também lambo, não tem problema. Não, tem a frutinha do João Divino lá da Amazônia, vou lá. Então, mas aí que tá. Vai que o efeito placebo funcione também, ele é real. Aí é que eu vou na minha fala, entendeu? Tu tinha uma situação de pandemia, entendeu? Que tu sabe que 2, 3, 4% das pessoas infectadas vão morrer. Por que tu não testou mais medicamentos? É impossível, entendeu? Mas mesmo que tu não tivesse eficácia, testa. 90 mil pessoas no Brasil morreram. Essas pessoas poderiam ter testado todos os tipos de medicamentos e aí tu ia ter um percentual de sucesso ou não. Entendeu? A partir do momento que a ciência também se absteve de fazer testes em massa, de propor medicamentos, de propor testes, de apresentar resultados, abriu brecha para os políticos que aí fizeram essa merda toda. É que a ciência hoje está na mão de laboratórios privados fechados. Ou, né? O nosso governador acenou hoje de manhã de novo. Só um pouquinho, Rodrigo, para a gente fechar o raciocínio. A nossa ciência maior do estado do Rio Grande do Sul está na mão de um reitor de uma universidade que infelizmente, ele é partidário. O nosso governador acenou novamente nessa manhã, né, na manhã dessa terça-feira, junto com a Associação dos Municípios, né, a FAMURS, a possibilidade de flexibilização, de poder abrir tanto para municípios quanto a preferência que seja para grupos de municípios, conjuntos de municípios, já que a gente tem uma inter-relação e uma interdependência na questão da ocupação de leitos, né? Vamos lembrar que desses 15 municípios aqui da nossa região, apenas 4 deles têm leito Covid, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, por ordem Sapiranga e Campo Bom, por ordem de quantidade de leitos. Então a gente tem 11 municípios que, se precisar levar para UTI e apenas 2 hospitais privados, né, que atendem, além desses 4 lugares que temos hospitais municipais ou públicos com a possibilidade de leitos de UTI Covid, apenas outros 2 hospitais que são privados que têm leitos de UTI Covid. Então, 11 municípios não tem para onde mandar os seus pacientes que precisem de uma intubação, por exemplo, senão para esses 4 municípios. E dessas 15 cidades, 5 delas estão hoje na bandeira laranja, né? No dia de hoje estão com tudo aberto, a constar a Ivoti, que é a maior delas, né? Que não tem leito de internação UTI Covid, Morro Reuter, Lindolfo não, Presidente Lucena, São José do Hortêncio e Santa Maria do Herval. Essas 5 cidades hoje estão, evidentemente, sem óbitos nas últimas semanas e sem internações Covid também nas últimas semanas. Tem novos casos, sim, mas dentro da qualificação fica abaixo dessa métrica, né? Então, evidentemente que essa escolha ela não poderia, tal como o governo está propondo, ser apenas de um município ou outro. Novo Hamburgo teria que construir essa unanimidade em torno desses 15 municípios que são, de uma forma ou de outra, interdependentes. Essa interação não me parece só da saúde, Rodrigo, ela é física das pessoas, no deslocamento pessoal. Porque vamos, assim, hipoteticamente, faça um lockdown em São Leopoldo e não abre absolutamente nada. Se Sapucaia, Canoas, Novo Hamburgo tiver loja aberta, a população daqui vai ir para lá e vai voltar para cá e vai continuar interagindo. Então, se não for uma combinação, digamos assim, não no mau sentido, mas no sentido bom, um acerto entre os municípios vizinhos ou semi-vizinhos, não vai nem funcionar um fecha. Vamos supor que agora o Vanazzi mantivesse os restaurantes de São Leopoldo todos fechados. O pessoal daqui vai ali em Novo Hamburgo. Teria fila em Novo Hamburgo. Como e foi vai voltar para no cá e vai trazer vírus ou levar vírus. Isso independe. Ou Garibaldi, né? No fim de semana, igualmente, com muita gente indo lá para bares e restaurantes. Né? Não. Então, a circulação das pessoas hoje é muito fácil.
pessoal que já que não tem bar de noite, está indo para Gramado, está indo para Bento, está indo para o litoral e está circulando. Eu acho que essa técnica toda, eu acho que ela é tipo, tá todo mundo saindo, é igual aquele o pai que tem o filho em casa que arrumou uma namoradinha ou ao contrário, enfim. Tu sabe o que vai acontecer, então melhor deixar ele em casa, faz né? Em casa. Faz em casa que tu tá olhando, tu não tá correndo rua e não sei mais. É a mesma coisa. Tu sabe que o cliente vai ir para outro lugar, então deixa ele fazer em casa, que pelo menos tá vindo a grana para cá, para o município, tá fazendo girar, né? Distensiona essa tensão toda que a gente está vivendo. Só tem que fiscalizar direitinho para as coisas não virarem uma bagunça Volney, enorme. Falando né? em bagunça, Volney, me fala do embrulho de peixe. Que história é essa? Embrulho de peixe. A nossa live, cara, que a gente faz uma vez por semana. Agora a gente não fez 2 semanas porque o Fábio estava meio adoentado e tal, e a gente vai retomar semana que vem. É um projeto de live, de amigos, na realidade, cara, de resgatar muita coisa de São Leopoldo. A gente resgatou muita história. O Fábio Nagel, que faz comigo ali, ele tem muito material disso, ele é um cara que estuda muita história do município, tem muito material. Então a gente acabou estudando a história por outros viés. Falamos sobre os bares, falamos sobre os projetos culturais que tiveram na cidade, que marcaram. E assim, cada dia tinha uma pauta, a gente tem uma pauta diferente, mas é uma coisa bem descontraída, bem parecida com o que a gente está fazendo aqui, na realidade. Mas bem produzida, sérias, mas... bem feitinha, bem gravada, qualidade de audiovisual com a chatice do Fábio, né? É isso aí, cara. O Fábio é um cara do vídeo, né? Que tem toda essa manha. Eu já tenho toda a parte do áudio que eu me dou melhor aqui. Eu tô aqui, só para fazer isso aqui eu montei um estúdiozinho aqui, cara. Eu não consigo mais fazer isso. Eu tô aqui com... E ainda trava, e ainda mostra a imagem da cozinha. Chama o Fábio aí para ajudar na transmissão. Volta, Volney, que tá chato Volney. pra ti agora, Ele tá fugindo da história do peixe. Volta, Volney. Mas só para a gente fazer um gancho e falar, esse movimento, né, tá acontecendo bastante, não só aqui em São Leopoldo com o Volney, mas com 2 grupos de Facebook, um aqui em São Leopoldo e um em Novo Hamburgo, né, o São Leopoldo Contemporânea e o Novo Hamburgo Contemporânea. E eu acho que foi uma das coisas boas da pandemia, né, foi o pessoal também começar a aproveitar esse tempo para fazer lembranças, rememorações, né, da história da cidade, das suas histórias. O grupo eu aqui sou muito novo, eu não lembro de nada disso. O grupo aqui, São Leopoldo Contemporânea, já está com 9.000 pessoas seguindo e todo dia tu não consegue nem acompanhar a quantidade de fotos e rememorações que eles fazem naquele grupo, né? Eu tenho medo quando a gente começa a viver muito só das lembranças. Tem mais tempo para trás do que para frente. Não, mas foi muito bacana o trabalho realizado. É uma brincadeira, cada foto sensacional. Não, e se a gente olhar para o que foi feito agora durante a semana do 25 de julho, né? Muito bacana, né? Viu, Rodrigo? Não, sobre a festa na cidade, né, que não aconteceu. Sobre a semana do 25 de julho, deixa eu te dar uma quente aí para vocês, tá? A gente conseguiu agora juntar a comunidade germânica já em 7 municípios do Brasil e teremos lives quinzenais para falar sobre toda a história germânica. Nós estamos com comunidades germânicas engajadas de São Leopoldo, Nova Petrópolis, Santa Maria, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Minas Gerais e Nova Friburgo. E agora o projeto passa a ser quinzenal com lives para a gente falar de toda a história da imigração, né? A gente chamou o projeto agora de Rumo aos 200 anos, onde a gente vai abranger agora e vamos ter lives com todos os municípios falando sobre toda a história da imigração alemã no Brasil. Volney, fala para nós por que embrulho de peixe, Volney? Fala logo antes que tu caia de novo. Antes que eu caia de novo, sei o que está acontecendo aqui, velho. Sei lá, tem um fantasma aqui. O pessoal tava te sacaneando aí, diz que tu fez os Zambrano, que tu fez essa balaca toda aí e caiu a tua live. Pois é, né? Que eu sabia fazer um monte de coisa, não sei fazer. Não, sei usar vários programas, menos o Skype, né? Que é o mais legal. Tá bom. Cara,
embrulho de peixe, o nome tipo, umas coisas malucas, né? O nome não tem muita regra, né? Porque a gente sempre traz notícias do passado, entendeu? Na realidade. E o embrulho de peixe sempre é aquele jornal velho, né? E o cara vai lá e enrola o peixe no jornal velho, que as notícias são de uma semana, de um mês atrás. Então, foi mais baseado nisso, que a gente sempre está tratando de assuntos do passado e da história, né? Da história da cidade. Então, foi mais ou menos isso. Ninguém ia entender isso logicamente, né? Tá bem. Não, mas é muito legal a ideia. É muito bacana. E o programa tá muito bacana também. Tá divertido. Então, tô curtindo. Não, é bem legal. A gente tem que fazer um dia aí, convidar mais gente para fazer. Bem massa. Acho que a gente estava falando um pouco, vamos fazer um gancho, né, antes da gente terminar. Acho que as coisas boas da pandemia, né? Uma das coisas boas da pandemia foi essa descoberta, né? Que a gente pode criar muito mais e que a gente pode fazer reuniões online, ensino EAD, né? Que claro que tem os seus pontos negativos, mas ensino de idiomas EAD, tem muita coisa que está acontecendo agora de uma maneira virtual e irreversível, né? Acho que eu aprendi até a fazer miojo. Não, necessidades da pandemia. Tu tá comendo mal pra caramba. Eu odeio miojo. Não, eu é que como bem. A gente aprendeu, e eu concordo com o André, a gente aprendeu muitas coisas e aprendeu também que a gente tem que... o grande lance hoje é cooperativar e se ajudar, cara. Precisa que isso aconteça mais no momento onde não tiver a pandemia e a nossa disputa mercadológica e tudo mais do mercado, do business e tal, não seja tão voraz, tão violenta, sabe? Eu acho que a gente aprendeu, eu pelo menos estou fazendo várias coisas em conjunto com outras pessoas que também estão precisando, né? Porque está bem difícil, né? Eu falo assim como músico e como proprietário de estabelecimento comercial, de bar e tudo mais. Parou tudo, né? Então, se as pessoas não ajudarem... Uma pergunta para ti, Volney. É uma dúvida assim que eu tenho. O que o poder público, mas mais especificamente os vereadores, o legislativo, tem feito para amparar a classe artística da cidade? Porque daqui um pouquinho vão tudo vir te pedir votos. Mas, de verdade, o que vocês estão tendo de apoio nessa crise total? Falar para o São Leopoldo, tá? O legislativo, nada. Pelo menos que eu saiba, tá? Pode, se alguém quiser me corrigir aí, tranquilo. Mas não chegou. Eu, como artista e como músico há 20 e tantos anos na cidade, eu acho que eu ficaria sabendo. Não, nada. Agora, abriu um edital que fechou ontem, na realidade, um edital municipal de emergencial, que foi bem legal, que eu acho que é uma coisa que vai distribuir 60 projetos de R$ 1.500, tá? Para os artistas fazerem projetos diversos. Tu pode apresentar uma live tocando, ou teatro, todas os braços da arte, entendeu? São 60 projetos que vão ser aprovados de R$ 1.500, ajuda para um monte de gente que está passando muito mal de verdade. Eu estou falando de gente que está passando necessidade básica de comer, né? Enfim. E agora vem a Lei Aldir Blanc, né? Que vem um auxílio emergencial do governo federal, como mesmos moldes do auxílio R$ 600 aqui, mas direcionada para a classe artística. E muitos, eu conheço muitos, não conseguiram auxílio, né? Não conseguiram o cadastro no auxílio. Poucos conseguiram. Eu consegui o auxílio, mas por MEI, porque eu sou um MEI, não porque eu sou um músico. E eu preciso mais porque eu sou músico. E muitos dos meus amigos não conseguiram. Chegando no final do programa de hoje, acho que conseguimos dar boas risadas, eu acho que conseguimos mais desinformar do que informar algumas coisas, mas sempre levando alguma informação também ao nosso telespectador. Programa divertido, leve e muito gostoso estar com vocês. Volney Cavalheiro, seja sempre muito bem-vindo. Teu ponto final, Volney. Meu ponto final é agradecer, cara, e desejar felicidade para todo mundo, que passe o mais rápido possível todo esse aperto que a gente está vivendo, e dizer que é uma honra participar com vocês aqui, pessoas que eu tenho em consideração, pessoas que eu admiro de formas diferentes. Muito obrigado. Doutor Leandro Zambrano, obrigado pela presença. Teu ponto final. Foi um privilégio ter estado com vocês, parafraseando meu irmão e modelo de pessoa. E deixo a mensagem assim,
Usando as palavras do André, espero que a nossa onda já esteja mais na beira da praia do que na arrebentação ainda. Fiquem todos com muita fé e força. Nunca perder a esperança no Papai do Céu. Bem, André Rota, ponto final, André. Obrigado a todos os nossos convidados, né? E que nessa nova fase, nosso combate à pandemia, consigamos ter mais bom senso do que tivemos no passado, né? Acho que essa seria a grande... Já que estamos mais preparados, conhecemos melhor a doença, que tenhamos mais bom senso. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa terça-feira. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira vamos conversar bastante aqui na Estação São Léo sobre tudo que está rolando. Se já rolou, como será, como vai acontecer esse desdobramento. O André falando aqui que a partir de amanhã vem decreto da Prefeitura Municipal, abrindo novamente o comércio, flexibilizando aí, possibilitando as pessoas poderem devagarinho voltar às suas atividades. Sobretudo, obrigado, carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos sexta-feira, a partir das 18 horas com vocês. Até lá.